Olá, seja bem-vindo a Toda Cor. Para você que está me vendo pela primeira vez, meu nome é Oliver, sou publicitário e fotógrafo. E para você que já me acompanha, legal ter você de volta aqui. Para você que está me vendo agora pela primeira vez, Toda Cor se trata de um guia de cores um pouco mais abrangente, um pouco mais aprofundado. E eu falo um pouco mais sobre isso detalhadamente no vídeo de introdução. Então, eu peço a você que procure o vídeo de introdução Toda Cor, tá? Lá eu estou explicando um pouco mais sobre como que a gente vai fazer essas dinâmicas e bibliografia, enfim, algumas informações mais aprofundadas sobre o que se trata Toda Cor, que é um guia, né, para facilitar a vida da gente com relação a pesquisa de cor, principalmente para quem trabalha com cor, né? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o preto. O preto é uma cor? Essa pergunta foi feita a Renoir e sua resposta surpreendeu até a mim. O preto é a rainha das cores. Falando de luz, o branco é considerado a soma de todas as cores. E o preto é a ausência de luz. Porém, quando falamos de pigmento, ocorre exatamente o contrário. O branco, nesse caso, é a ausência de cor e o preto é a soma de todas. O impressionismo aboliu o preto sem sucesso, mas fez frente à fotografia, invenção que fez com que muitos pintores ficassem sem trabalho. Mesmo sendo captadas em preto e branco, eu sei que, abre um parênteses aqui, isso era uma deficiência técnica na época, mas o preto e branco, eu sou graduado em fotografia pelo Senac, tá? Um abraço a todos os mestres que eu tive no Senac. Eu não vou citar o nome de um ou outro aqui, senão vou ser injusto, porque foram muitas pessoas e o curso é muito legal. Mas a gente descobriu lá que o preto e branco, ele causa estranhamento, né? Quando você olha uma fotografia e ela é preto e branco, plasticamente, além dela ser interessante porque ela é diferente, ela meio que hipnotiza as pessoas. Então, o uso do preto e branco hoje, apesar de ser optativo, ele não é também uma coisa assim descompromissada, né? O fotógrafo ele faz as coisas meio que intencionalmente, ele vai definir quais caminhos o seu olhar vai tomar naquela composição fotográfica, e o uso do preto e branco não é uma questão descompromissada, vamos dizer assim, tá? Se você tiver interesse em falar sobre fotografia, eu também tenho vídeos aqui no YouTube sobre fotografia. Joia? Pronto, vamos voltar lá. Fotografias eram coloridas posteriormente. O impressionismo se utiliza das cores, não importando o que fosse retratado, mas a sensação que as cores causam era o objetivo a ser alcançado. O preto traz consigo a significação do poder, da violência e da morte. É a cor predileta dos jovens, pois eles as associam ao luxo, à elegância e à moda, enquanto que em relação aos mais velhos a rejeição aumenta quanto mais idade o indivíduo tem, pois a associam à morte. A percepção do preto. A morte e o fim. Dentes cariados são pretos. Carne decomposta, assim como flores, ficam pretas. O humor de mau gosto, humor negro. Dor e das regras. O uso de trajes negros, luto. Como renúncia aos trajes coloridos e cheios de vida mostram a dor da perda de alguém importante e querido. Interessante também observarmos as cores da simbologia cristã. O preto representa a tristeza e a morte, o cinza o juízo final e o branco a ressurreição. O preto transforma o amor em ódio. Segundo Eva Heller, quando colocado ao lado de qualquer cor, o preto o joga para o seu contrário, seu oposto, seu negativo, situação que se mostra conflitante, pois em seu livro ela fala de combinações que, em meu ponto de vista, não são necessariamente negativas. Então, apesar dela tá dizendo aqui essa regra que o preto junto de qualquer outra cor já joga essa outra cor também para o lado negativo, eu também não concordo, tá? Esse texto aqui é meu. Se você colocar um preto junto com o dourado, você está reforçando o luxo, o valor, o poder. Você não está falando só de morte. Lembra? O range é absurdamente grande. E tem um outro acorde aqui, especialmente que eu estou usando a cor violeta. A cor violeta, gente, ela, além de representar luxúria, extravagância, ela representa magia. É muito legal. A gente vai chegar lá no violeta. Então, o preto e o violeta junto, eles não são negativos. Vamos ler aqui, ó. O acorde preto mais o violeta estão ligados ao mistério, ao oculto e à magia. Pois o preto e violeta são combinações encontradas no céu noturno e que significam também forças ocultas da natureza. O Vesper, né? Hora do Vesper. Aquele violeta bonito do entardecer e tal. Aquilo lá do que está falando aqui nessa composição
vai falar da magia, mas da magia, na minha interpretação, num ponto positivo, né? Do ponto legal dessas duas cores. Ainda assim, o preto lembra a sujeira, o mal, é a cor dos pessimistas. Muitas conotações estão associadas ao preto, como ovelha negra, magia negra, humor negro, dia negro, peste negra, lista negra, mercado negro, caixa preta, do bode expiatório, que é negro, etc. Está também associado ao azar. Quem nunca ouviu dizer que cruzar um gato preto é um péssimo presságio? Os azarados na Alemanha são chamados de corvos negros. Mas o preto também é a cor da austeridade dos sacerdotes e dos conservadores. Com o declínio das monarquias, a opinião de que cor é poder mudou, pois a burguesia ganhou espaço por conta de sua crescente riqueza. Motivos religiosos e monarcas deixaram de ser retratados para dar espaço aos burgueses, mostrando assim um mundo mais próximo da realidade, menos idealizado e menos colorido. Por volta de 1450, o preto passou a ser a cor da burguesia. Isso porque saqueadores e mercenários roubavam de tudo, inclusive roupas, que literalmente dividiam entre eles, rasgando-as e costurando suas partes, sendo criado traje de retalhos, com mangas, pernas e cinturas de roupas diferentes. Os cidadãos protestavam e exigiam do imperador uma atitude, pois nesse período o uso das cores ainda era regulamentado. O imperador Maximiliano se pronunciou a favor dos saqueadores mercenários, restando aos burgueses amaldiçoar e banir o uso das cores, pois o preto era a única cor que os mercenários não queriam usar. O pigmento preto era obtido pelo processamento a partir do campeche, árvore nativa da América Central. Por conta da supremacia espanhola em 1480 e por conta da Inquisição, a cor da nobreza e da moda se tornou o preto. Assim como posteriormente no século XIX e XX, o preto acaba ganhando bastante destaque. Segundo alguns ícones contemporâneos da moda, o preto é a cor da elegância. A elegância é a mistura de refinamento, naturalidade, esmero e simplicidade. Christian Dior. O preto é a quintessência da simplicidade e de elegância. Gianni Versace. O preto simboliza a ligação entre a arte e a moda. Karl Lagerfeld. Uso preto dia e noite. Ele sempre cai bem e dá destaque à personalidade. Essa foi a Dona Karan. Baseado nesses relatos, é fácil entender porque o preto, de certa forma, é a cor preferida de algumas pessoas, pois quem veste preto não tem necessidade de se tornar interessante pelas cores que usa. Para isso, basta ter personalidade. Por esse motivo, acredito que o preto nos dias de hoje é a cor que menos depende de tendências da própria moda. O preto é viril, enérgico e sério. O preto é a cor usada por religiosos e juízes. O interessante de todas as cores, pelo que estudamos até aqui, é essa mobilidade. O preto tem características negativas e positivas. Por exemplo, para o povo africano de Gana, a estrela negra é um símbolo de liberdade e, em contrapartida, é a cor da bandeira dos piratas. O preto apareceu como cor usada pelos fascistas em 1919, pelo movimento chamado Ardite. Espaços pretos e escuros parecem muito menores do que os brancos. Móveis pretos parecem mais pesados e resistentes. Um sofá preto parece menos confortável do que um claro. A mobília preta dá a impressão de mais surrada, comparada com as claras. Quando não está em condições impecáveis, o preto perde sua elegância. Eva Heller, em seu livro, afirma que o preto é a cor predileta dos designers na atualidade, sendo utilizadas para colorir impressoras, relógios de pulso, computadores, TVs, grampeadores, lápis. Baseado no que a própria autora diz, acredito que o uso do preto nesses e em outros objetos é por uma única razão: atribuir a eles o aspecto de resistência e força. Um bom exemplo é a escolha que Henry Ford fez pelo preto para pintar seu recém-criado Ford T. O preto, assim como todas as outras cores, tem um poder incrível de influenciar pessoas. Tomemos como exemplo essa citação da autora. Abre aspas. A influência das cores pode ser lido nesse conto sensacionalista. Vamos lá. Um empresário americano cujos funcionários se queixavam de ter que carregar caixas pesadas mandou pintar as caixas antes escuras de branco. Resultado, os trabalhadores pararam de reclamar, pois eles achavam que as caixas brancas eram mais leves. Vamos para a chave do preto? Chave positiva e negativa? Significados positivos do preto: da austeridade, da força e da brutalidade, do luxo, do poder e da resistência. Agora a gente vai para a chave negativa. Da ignorância, da individualidade, da morte, da negação, da tristeza, da violência e da negação.
da burguesia, da imaturidade, da infidelidade, da inveja, do ódio, do pesado, do pessimismo, da política, do proibido, da raiva, da recusa à tecnologia e do veneno. Gente, eu quero agradecer você que está me acompanhando, você que chegou aqui porque você só queria saber do preto. Existem outras cores, tá? Não tem só o preto. São 13 cores, que tá tudo aqui na rede já colocado. E se você não quiser anotar, se você achar que vale, esse aqui é o meu e-book, tá à venda no Hotmart, com todas as garantias possíveis e imagináveis, tá? Você adquirindo, você vai ter acesso a todas essas informações do preto e de outras cores, além de outras coisas que eu escrevi sobre esse e-book. Ele tem 149, 150 páginas, além de me ajudar e me incentivar a fazer mais conteúdo, ok? Então é isso. Te vejo na próxima cor, que é o branco. Um abraço.